marcando a presença e já agradecendo de um trio de suma importância para a revista da Advocacia de Rondônia. São os doutores Luiz Felipe Andrade, Érica Gerhardt e Richard Campanari, que agora são recebidos aqui em nossa live. Enquanto entram, eu anuncio o nome do artigo publicado por eles: Os impactos da pandemia nas eleições de 2020, comentários à inconstitucionalidade da prorrogação dos mandatos eletivos. Doutora Érica Gerhardt, seja bem-vinda. Obrigada. É pós-graduada em processo eleitoral, direito eleitoral e direito tributário. Membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, foi presidente do Instituto de Direito Eleitoral do Estado de Rondônia e conselheira da OAB Rondônia, além de minha chefe como coordenadora. A pergunta que eu faço à doutora Érica é a seguinte: a senhora acredita que o Brasil tem condições técnicas de realizar as eleições municipais em 15 de novembro? Boa noite, Rivoiro. Boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiramente a doutora Zênia, a doutor Hélio, que nos convidaram para participar desse projeto muito importante, e dizer que sim, a Justiça Eleitoral está tomando todas as providências para que se realizem as eleições no ano de 2020. Estudos técnicos estão sendo realizados pelo TSE, juntamente com uma equipe técnica que está tratando da pandemia. Então, algumas medidas que eles estão pretendendo para possibilitar que o eleitor vá às urnas. Primeiro, ampliar o horário de votação. Eles estão pensando entre 8 e 20 horas da noite, para que seja possível que todos compareçam às urnas com mais segurança. Colocar à disposição dos mesários equipamentos de segurança para preservar a saúde dos mesários, além de verificar outras medidas para poder fazer com que as pessoas estejam às urnas, que o cidadão possa exercer o seu direito no dia 15 de novembro. Muito obrigado, doutora Érica. Doutor Luiz Felipe Andrade é coautor do artigo Os impactos da pandemia nas eleições de 2020, comentários à inconstitucionalidade da prorrogação dos mandatos eletivos. Dr. Luiz Felipe é pós-graduado em Direito Eleitoral, Processo Eleitoral e Advocacia Pública. É conselheiro fiscal da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, é membro da Escola Superior da Advocacia Seccional de Rondônia. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: doutor, uma palavrinha ao jovem advogado que ingressa agora no mercado. Se especializar em direito eleitoral é uma boa opção? Então, pergunta capciosa, né? Só por causa dos meus cabelos brancos. Mas assim como qualquer área do direito, né? O nosso querido Elinho teve aqui, o nosso roqueiro, dizendo que ao acadêmico, ao jovem advogado que está ingressando agora na carreira, né? Toda a área do direito ela ainda é promissora, né? Se você atuar com zelo, com dedicação, né? Sem medo, com destemor, né? Há ainda espaço, principalmente em Rondônia, para todas as áreas, seja o direito civil, penal, eleitoral. E o eleitoral, né, é a minha paixão, então eu sou uma pessoa não muito isenta para poder dizer sobre ele, mas é necessário uma dedicação um pouco maior do que as outras áreas, porque nós temos prazos em horas, né, os prazos não se suspendem, não se interrompem, né, contados inclusive em feriados, em final de semana. Mas ainda há muito espaço, sim. Muito obrigado. Agora vamos conversar um pouquinho com o doutor Richard Campanari, como coautor do mesmo artigo, Os impactos da pandemia nas eleições de 2020. O doutor Richard Campanari é pós-graduado em Direito Civil, Direito Público, Direito Empresarial, Direito Eleitoral e Processo Eleitoral. Foi secretário-geral do Instituto de Direito Eleitoral do Estado de Rondônia. E a pergunta que a gente faz, doutor Richard, é a seguinte: o brasileiro não está muito motivado a votar, se arriscando à contaminação. O senhor acredita que teremos um índice histórico de abstenção nessas próximas eleições? Eu prefiro apostar que não, né?
Boa noite a todos, boa noite ao nosso entrevistador, né? Vou registrar os nossos agradecimentos mais uma vez aqui à doutora Zênia e retomo a pergunta para dizer mais uma vez, eu quero apostar que não. É óbvio que nesse cenário, nesse contexto de pandemia, de tantas notícias negativas, né? Muitas pessoas perdendo entes queridos, amigos, né? Em razão da doença, existe uma preocupação muito grande. Isso pode ser um fator de agravamento na disponibilidade do eleitor para o comparecimento nas urnas. E eu digo para você que eu quero apostar que não, porque eu acredito que a democracia brasileira está cada vez mais madura, né? O debate político, embora ruidoso muitas vezes, ele tem ganhado corpo, né? E hoje ele tem se popularizado. Todo mundo discute política. Então, eu aposto no comparecimento dos brasileiros, apesar das dificuldades, né? Acredito que nós venceremos e quem sai ganhando com tudo isso é a própria democracia, né? O TSE vai ter um papel bastante importante, decisivo na organização das eleições e nós, individualmente, também teremos. E eu acho que vamos dar um grande exemplo para o mundo. Muito obrigado.